Bom dia, meus irmãos, graça e paz no Senhor Jesus. Hoje iniciamos a leitura no livro de Romanos e é uma leitura muito profunda. O conteúdo de Romanos é muito teológico. Eu estou colocando um capítulo por dia só e mesmo assim vai ser difícil. Lembrando que aqui não é um estudo bíblico, nem um sermão, é apenas um devocional, uma breve explicação de alguns pontos para você que está fazendo a leitura junto comigo. Então, estamos lendo toda a Bíblia em 2 anos e eu vou pontuando algumas coisas dia a dia, tá bom? Então, sempre vai ficar aquele gostinho assim de queria um pouco mais, queria um pouco mais de explicações, né? Principalmente em textos tão profundos como o de Romanos. Mas tudo bem, vamos lá, né? Inicia aqui, capítulo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. O autor se identifica que é o apóstolo Paulo, né, quem está escrevendo, e ele está escrevendo para, veja o verso 7, a todos os amados de Deus que estais em Roma. Então é para a igreja, né, os discípulos de Jesus que estavam na cidade de Roma. Verso 8: primeiramente dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Então ele fala, né, louva a Deus porque a fé deles, né, o testemunho deles tem se tornado conhecido em outros lugares do mundo. Verso 11: muito desejo vê-los. Muitas vezes me propus ir ter convosco, mas tenho sido até agora impedido. Nós lemos o livro de Atos, né, e sabemos da dificuldade que foi para ele ir até Roma, naufrágio, e ele acabou indo como prisioneiro e chegou lá, ficou 2 anos pregando antes de ser morto. Muito bem. Verso 15: quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Verso 16: pois eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. É fantástico, né? Esse é o versículo que marcou a reforma protestante, iniciando ali com Lutero, que ficou sendo o maior expoente, a figura de maior destaque na época da reforma. Claro que já tinha vários outros reformadores, até mesmo antes de Lutero, mas Lutero acabou se destacando mais. Então, o justo viverá por fé. E aí ele vem falando agora a respeito da idolatria e depravação dos homens, e eu acho esse texto muito importante. É bom que você leia, é bom que você entenda, porque esclarece muitas coisas do tempo que vivemos. Ele diz assim, verso 18, vou tentar resumir o máximo aqui. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Ou seja, ele fala que Deus se ira, fica irado contra a impiedade, a perversão dos homens que
não vivem a verdade, mas que preferem viver na injustiça. Verso 19: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Como? Como que Deus se manifestou aos ímpios? Como que uma pessoa ímpia tem conhecimento de Deus? Né? Aí o verso 20 explica muito bem, guarda esse verso 20, sublinha, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se conhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Deus se manifesta na sua criação, em tudo aquilo que Ele criou, né? Os seus atributos invisíveis, o seu poder, a sua divindade, claramente são reconhecidos, são percebidos nas coisas criadas. A Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus. Pensar no céu, pensar na terra, pensar no ser humano, pensar nos animais, pensar em toda a natureza, pensar nos rios, nos montes, nos desertos, no mar, em tudo essa maravilha, no espaço com seus planetas, o Sol e tudo nesse equilíbrio fantástico. Tudo isso reflete o Deus Criador. E Deus se manifesta a todos na sua criação. Veja, a criação não é Deus, mas a criação aponta para a existência de Deus. Diz o verso 23 que essas pessoas mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, aves, quadrúpedes, répteis. É a idolatria. Preferiram construir imagens de coisas visíveis ao adorar o Deus invisível. Por isso, veja, por causa dessa atitude das pessoas, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Quando fala aqui no verso 24 da imundícia, fala do pecado sexual. E aí diz aqui que eles desonram o seu corpo, né? Estão usando o seu corpo para desonra. Diz o verso 26 que Deus os entregou a paixões infames, até as mulheres mudaram o seu modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Então, a depravação sexual em todos os seus níveis é fruto dessa atitude ímpia, malvada, desonrosa, injusta daqueles que abandonam o Deus verdadeiro. Verso 28, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Então, veja, é uma disposição mental reprovável aos olhos de Deus. Verso 32, ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte o que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Chama sua atenção, então, para alguns detalhes. Tudo parte da questão do abandono de Deus,
abandona-se a Deus e a mente fica cauterizada, vem uma disposição mental, um pensamento, onde o pecado já passa a ser uma coisa normal e a pessoa vive, pratica essas atitudes pecaminosas como se aquilo fosse natural. A homossexualidade está crescendo cada vez mais, não só a homossexualidade, mas um monte de outras aberrações nesse meio sexual, não só na área sexual, mas na área cultural, na área familiar, na área cultural e vai em todas essas áreas. Aonde tem gente, tem pecado. É o coração pecaminoso do ser humano. E por fim, eu chamo a sua atenção a um detalhezinho no último versículo que lemos. Diz aqui sobre aqueles que aprovam os que assim procedem. É um perigo também, porque vivemos uma época onde as pessoas não querem se comprometer e então é aquele negócio assim de deixa para lá, do politicamente correto, né? Eu não concordo, mas tudo bem, não é que nós vamos bater de frente com ninguém, não vamos chegar apontando o dedo para ninguém, que isso também seria errado. Mas cuidado para não concordar, tá bom? Não se tornar cúmplice, porque quando você concorda, você está se ajuntando ali, mesmo que for na disposição sua. Eu não faço, mas também não vejo nada de errado. Não, não é assim. Se a Bíblia diz que é pecado e nós cristãos não concordamos. Ok? Amém. Que Deus nos abençoe. Oremos. Senhor, tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia de nós e tem misericórdia desse mundo caído no pecado. Ó Deus, manifesta a tua graça e ilumina, abra o entendimento daqueles que estão cegos. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até mais.